Mas antes eu quero te perguntar o que eu perguntei para o professor em relação à base de apoio do Jair Bolsonaro. Com base em algumas coisas que a gente tem visto nesse início de ano, eu tenho essa impressão de que a base de apoio dele agora está cada vez mais restrita a quem enxerga uma necessidade, do ponto de vista eleitoral, de estar ainda junto com o bolsonarismo. Se não porque o Bolsonaro, pela pessoa que ele é, carrega votos, como o professor estava dizendo, talvez porque a estrutura partidária ligada ao bolsonarismo, ligada ao Partido Liberal, ao PL, que tem essa quantidade que tem de parlamentares e, portanto, de recurso público disponível, ainda faz com que esses políticos de direita se mantenham próximos a Jair Bolsonaro. Mas é essa manifestação do dia 25 que ele planeja fazer aqui para São Paulo, que até queria te perguntar também se o senhor acha dessa estratégia da parte dele, se isso é uma afronta ou se isso é um direito que ele tem, ou se é uma afronta a quem quer que seja. Pela lista de quem aceita e quem já nega, me parece que cada vez está sendo restrita a base de apoio dele a um grupo com interesses de curto prazo de ponto de vista eleitoral. O que o senhor acha disso? É essa a base de apoio dele? E se vai funcionar? Se esse pessoal vai lograr êxito nas eleições deste ano municipais Brasil afora, com essa estratégia de se manter ainda próximo à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, eu acho que tem aqui, esse é um bom debate para quem acompanha o debate político, para quem vive a questão política. A gente tem que lembrar, primeiro, que este debate de um determinado campo político conservador, que tem como base o crescimento do fundamentalismo cristão, evangélico neopentecostal, é um movimento político, na minha opinião, que é legítimo ao ser descrito deste questão e que é anterior a Bolsonaro. Ele se transforma num movimento de viés fascista, porque militarista, marcado no culto à pessoa, marcado no anticomunismo, num discurso redivivo da Guerra Fria, ou seja, esse campo político conservador no Brasil tem legitimidade de existir, se transforma num movimento fascista, no processo de construção da figura do tal mito Bolsonaro, e é por isso que nós chamamos de bolsonarismo. Mas é importante perceber que este campo político, eleitoral, ideológico desse conservadorismo seguirá com força independente do que acontecer a Bolsonaro propriamente dito. E esse momento que a gente está vivendo, ele é um bom momento, inclusive, para a gente perceber isso. Ou seja, o Bolsonaro, dado todas as notícias que tem tido, a respeito da comprovação daquilo que nós sabíamos, ou seja, é um golpista, apoiador da ditadura militar, atentando contra a democracia, ele está cada vez mais com um grupo mais restrito em torno dele, na minha leitura. E eu acho que a manifestação do dia 25, embora deva ter uma quantidade importante de pessoas, ou seja, a extrema-direita no Brasil, essa é uma novidade no campo político, ganhou capacidade de mobilização de massas nos últimos anos, ainda assim, a figura do Bolsonaro está saindo fragilizada deste processo. Perdeu as eleições, fugiu para fora do país, tentou um golpe mal sucedido nesse processo, e perdeu as eleições. Uma das maiores bancadas. Oi? Do Congresso, mas elegeu uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Nós chegamos no ponto que existe uma questão daquele oportunista político que se elegeu entendendo que o bolsonarismo era um catalisador de votos. E, no final das contas, reproduzindo parte do discurso do pânico moral que mobilizava esta parcela do eleitorado. Esses oportunistas, esses cínicos, eles sempre existiram na política brasileira e eles são uma parcela, na minha opinião, bem grande desses que foram eleitos pelo Partido Liberal. A minha opinião, inclusive, é de que, enquanto essa lógica desse conservadorismo de viés fundamentalista religioso continuar rendendo votos, eles se manterão neste campo, mas Bolsonaro, à medida que Bolsonaro se desfizer, eles vão largar a mão do Bolsonaro para continuar nesse campo, porque interessa a eles a reprodução do seu pequeno poder. O Bolsonaro foi muito útil para este campo, chegar à presidência da República e catapultar a sua capacidade de mobilização e de articulação e de votação. Então, esse elemento continua. É preciso pensar, Vinícius, que é o seguinte, qual é o maior partido da Câmara? Não é o Partido Liberal.
É a Frente Parlamentar da Agricultura. É a FPA. Ela tem capacidade de interferir nas votações no Congresso. A segunda bancada é a bancada evangélica. E é importante que a gente não negue a existência desta bancada organizada, se reúnem toda semana para discutir as pautas do Congresso Nacional. Esses dois partidos continuarão existindo com força independente do que acontecerá ao PL e ao Bolsonaro. Arruma-se outro PL e arruma-se outro Bolsonaro, se precisar, é isso? Exatamente. Agora, e nós, da esquerda? Nós estamos falando aqui, embora tenhamos hoje visitas nobres. Nós estamos num veículo que está tentando dialogar com a esquerda. A gente não pode perder a nossa capacidade. E olha, quer dizer, a eleição do Lula nos ajudou nesse sentido, porque nós pudemos, durante o processo eleitoral, vocalizar um outro projeto de país. Um projeto de país que tem a inclusão como princípio, que tem a ciência como princípio, que valoriza a cultura, a educação, que valoriza o saber como um todo, que valoriza a diversidade, que pensa no combate à desigualdade como um elemento central. O nosso país é muito diferente do país do Paulo Guedes. Ele não é, ele é o país do combate à fome. E aí é preciso que, a partir deste patamar que nos fez vencer as eleições, é importante que se diga, com este programa, a gente consiga fazer, de um lado, sem anistia, a responsabilização pelos golpistas, por aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, por quem tentou, quem sem nenhuma legitimidade cometeu o crime de não reconhecer o resultado das urnas, tentou dar um golpe de Estado no Brasil. É preciso, nesse campo, sem anistia, fazer um debate político com a sociedade do ponto de vista das propostas que a gente defende. Um Estado, sim, um Estado forte que garante direitos, com servidores valorizados, com casa para todo mundo, com educação pública para todo mundo, e todo esse projeto que a gente tem, com a perspectiva do debate ambiental, e não do debate que coloca o agronegócio acima de tudo, sem o debate ambiental acontecer, a questão do debate dos povos indígenas, dos negros e negras, das mulheres, dos LGBTs e do respeito à diversidade religiosa, inclusive. A gente tem que criar pontes de diálogo com este campo que foi capturado pelo bolsonarismo e deixou de ser um campo político legítimo e se tornou um campo fascista. A gente precisa retomar aqueles e fazer o diálogo com a sociedade, não com os fascistas. Os golpistas e fascistas têm que ser responsabilizados. Para eles é sem anistia. Mas é preciso que a gente recupere a nossa capacidade de disputar ideias, valores, corações e mentes. Esse é o elemento que nós temos uma janela para isso acontecer. Essa janela é agora. Se a gente deixar para depois, pode ser que a gente perca essa oportunidade muito importante, essa oportunidade de ouro, que a própria incompetência, ignorância e imbecilidade do Jair anti-Messias Bolsonaro nos possibilitou.